De La Cruz aceita a proposta do Peñarol e aguarda a liberação do Flamengo. Presidente do clube uruguaio confirma a negociação. Boto aguarda empresário de Almada para fechar contratação do meia argentino. E Flamengo recusa a proposta de 60 milhões de reais do Besiktas pelo zagueiro Léo Pereira. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Falando de mercado da bola, o Peñarol quer o empréstimo de Nicolás de la Cruz e topa pagar 60% do salário do uruguaio, empréstimo de uma temporada. O Flamengo exige uma compensação financeira ou a inclusão de uma cláusula com obrigação de compra definitiva ao término do vínculo. O presidente do Peñarol falou hoje com a imprensa, o Inácio Ruglio, e admitiu estar em conversas avançadas com o Flamengo para contratar o uruguaio de la Cruz. Palavras do presidente do Peñarol. Começamos a falar com o jogador e, ele topou, já aceitou a nossa proposta. Ele já se declarou torcedor do clube. Não estava tendo todos os minutos que pretendia. E, começamos a sondar a vontade do atleta e tivemos algumas conversas com o presidente BAP. A outra com o diretor esportivo José Boto. São coisas muito difíceis de acontecer, mas se você não tentar, com certeza elas não vão acontecer. Já estamos nisso há quase 25 dias. Aliás, eu mesmo disse ontem ao De La Cruz que realmente não sabia de que forma tinha vazado. E ele me disse, já ficamos bastante tempo em silêncio. É normal que possa acontecer. Não tem muito mais do que isso. Estamos vendo se tem alguma possibilidade tentando, mas sabendo que são jogadores muito difíceis de vir, disse o presidente do Peñarol em entrevista ao canal El Espectador Deportes, no YouTube. Ele diz que está bem, que está treinando normalmente e que está pronto para jogar. Na verdade, temos algo que foi feito com ele na seleção e também mostra que está bem. Ou seja, depois serão feitos todos os exames se isso avançar. Mas a princípio está bem. A ideia é tê-lo, além deste semestre, sempre tentar mais tempo e sonhar com uma competição internacional, no qual já vai estar o Léo Fernandes recuperado e comprado pelo clube e também o Arezzo. Se pudesse ter o De La Cruz, começaria a dizer que temos jogadores que lá na frente podem fazer com que as coisas deem certo a nível internacional. Então, gente, o De La Cruz já aceitou a proposta do Peñarol. Pelo De La Cruz, ele arrumava as malas e ia embora amanhã. Agora o Flamengo está condicionando esse empréstimo com uma obrigação de compra. Aliás, o Flamengo quer receber um dinheiro por esse empréstimo de uma temporada. Agora, a bola está com o Flamengo, Boto vai debatendo com o BAP a melhor solução. O De La Cruz é um cara que pouco entregou desde que foi contratado pela antiga gestão, essa é a verdade. Na época, o Flamengo pagou a multa rescisória do River Plate, porque o River não queria negociar o uruguaio, nem com o Flamengo, nem com nenhum outro clube, mas a realidade agora é outra. De La Cruz está de saída, Está muito próximo disso acontecer. Se de repente o Peñarol lá mudar alguma coisa lá na cláusula lá, tá bom, eu topo pagar um dinheiro agora e pode colocar essa obrigação de compra aí ao término do empréstimo. Porque o próprio presidente do clube uruguaio falou, ele é apaixonado pelo futebol do De La Cruz. O De La Cruz já falou abertamente que é torcedor do Peñarol e ele quer voltar aí para sua terra natal. Então deixa aí nos comentários o que você faria se fosse o Flamengo. Liberaria o De La Cruz ou manteria ele neste ano, nessa reta final de temporada, acreditando que ele possa aí evoluir o seu futebol, manter uma regularidade, uma média de jogos, uma minutagem maior. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Gente, o Flamengo acabou de recusar formalmente a proposta do Besiktas da Turquia pela contratação do zagueiro Léo Pereira. A oferta do clube turco foi de 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais,
pela totalidade dos direitos econômicos do atleta. A diretoria rubro-negra respondeu à investida via e-mail pouco tempo após o recebimento dos valores. No Ninho do Urubu, a avaliação é de que os turcos ainda podem apresentar uma contraproposta financeira superior durante essa janela atual que está aberta. A negativa alinha-se ao planejamento do clube em preservar a espinha dorsal da equipe, comandada pelo técnico Leonardo Jardim. Titular absoluto da zaga, Léo Pereira ganhou aí projeção ao figurar na convocação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, sob o comando de Carlo Ancelotti. Diante do assédio do exterior, o Flamengo estuda uma valorização contratual ao atleta, seja por meio de reajuste salarial ou extensão do vínculo atual, que expira no fim de 2027. Embora as tratativas ainda não tenham sido abertas oficialmente, o atleta mantém os mesmos vencimentos de sua última renovação, firmada em janeiro de 2023. Conversei com algumas pessoas no Flamengo e a situação é a seguinte: o Léo Pereira não vai forçar a saída, respeita a decisão do clube, gostou da proposta do Besiktas, proposta salarial é muito boa, valores, tempo de contrato. O Flamengo recusou, sabendo que o Besiktas pode apresentar uma nova proposta. Se eles fizeram essa primeira 10 milhões de euros, eles podem subir para 15 milhões de euros. E aí, pelo que disse uma pessoa de dentro do clube, 15 milhões de euros tem negócio. E o Flamengo já começa a ligar o sinal de alerta, já em busca de zagueiro para uma reposição caso perca Léo Pereira. Não é a vontade da diretoria perder o defensor, é um jogador muito importante para o Leonardo Jardim. Agora, 10 milhões de euros, o Flamengo recusou. Besiktas deve apresentar uma nova proposta ainda nesta janela. O clube turco quer muito o jogador, ele foi valorizado com essa convocação para a Copa do Mundo, com o técnico Carlo Ancelotti. É um jogador que já está com uma certa idade, 30 anos, né? Não é um jogador que vai conseguir aí uma boa proposta da Europa, por mais que ele arrebente, jogue muito no Flamengo, como teve uma temporada mágica em 2025 com o Filipe Luís, uma temporada muito regular, podemos dizer assim, foi o melhor zagueiro do elenco, continua sendo o Léo Pereira. Assim, eu acho que se eu perguntar aqui, o torcedor não quer perder o Léo Pereira, né? Porque para você perder, você não tem que pensar somente nos valores, você não tem que pensar só na proposta, você tem que pensar o seguinte: tá bom, vamos vender o Léo Pereira e vamos colocar quem? Hoje os zagueiros do Flamengo: Danilo, Léo Ortiz, Vitão, João Vitor. Quem eu vou trazer de fora? Qual o bom zagueiro que tem aí no futebol brasileiro para uma reposição? Difícil? Não tem. E no futebol sul-americano? Também difícil. E na Europa? Será que eu consigo um bom zagueiro por 10, 15 milhões de euros? Ou vai custar mais, 20, 25? Aí você acaba perdendo, você acaba gastando mais. Você pode até trazer um jovem, né? Mas é muito difícil, é uma posição muito escassa, né? A posição de defensor, tanto zagueiro quanto lateral. Você não acha lateral, você não acha zagueiro, bom zagueiro. Então o problema é isso que o Flamengo está colocando na balança, né? O valor, a peça de reposição e quanto vai gastar nessa contratação para repor uma eventual saída do Léo Pereira. Tudo isso é colocado na balança. Vamos aguardar para ver se o clube turco vai aumentar essa proposta aí de 10 milhões de euros, proposta essa que foi recusada hoje pelo Flamengo. Por último, não menos importante, falando sobre o mercado da bola, muita gente me perguntando se babou a situação do Thiago Almada. E eu repito, não, ainda não. O Thiago Almada postou uma foto hoje na Argentina, numa piscina, né? Talvez a casa dele ou a casa de parentes. Ele está curtindo aí o finalzinho das férias. Depois que acabou a Copa do Mundo, todos os jogadores receberam férias. E quem está tocando é o seu representante, é o seu empresário, Agustín Giménez, que também está na Argentina. O Boto aguarda uma reunião final e decisiva com o representante do atleta. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Internacional e depois só volta a jogar no dia 9 de agosto, então vai ter esse ato. O Leonardo Jardim quer contar com esses jogadores. O Flamengo tem até o dia 8 de agosto para inscrever novos atletas na Libertadores da América e o Flamengo está agilizando aí essa contratação. Uma contratação gigantesca, não é uma negociação qualquer, valores aí próximos de 30 milhões de euros, e o torcedor tem que também ter um pouquinho de paciência, porque o Boto
está trabalhando na contratação de Thiago Almada. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado do Shopping do Rafla. Você pode adquirir o seu produto agora. São diversos produtos do futebol, do esporte, da sua casa, do seu carro, do seu pet, eletrônicos, eletrodomésticos, celulares, TVs, vestuário. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que qualquer produto você dá uma moral aqui pro nosso canal. Você nem precisa sair de casa. Com a palma da sua mão, você escolhe o produto aí no seu celular, vê lá a avaliação, coloca os seus dados, realiza o pagamento e pronto. Entregue em todo o Brasil. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? Valeu!